deve ser estudada pelo Banco Central brasileiro. Tá, então, a sugestão do vice-presidente, tirar a energia e os alimentos da inflação. Mas será que pode dar certo? O que será que pensam os economistas, quem entende do assunto? A gente está em contato agora com o professor Gilberto Braga, economista, professor do IBMEC do Rio de Janeiro, que acompanha atentamente essa questão de volatilidade de preços, cálculo de inflação. Um grande especialista no assunto está com a gente aqui. Obrigado, professor, pela presença. Boa noite. Boa noite, Vitor. Boa noite a todos. O que achou, professor, da sugestão do vice-presidente? Olha, tem duas considerações básicas, né? A primeira é que a gente precisa entender que nos Estados Unidos, basicamente, são dois cálculos de inflação. Então, um que é o que nós chamamos, em uma tradução livre, de CPI, que seria o Índice de Preço ao Consumidor, e que é um indicador que é muito parecido com o nosso IPCA e que mede aquilo que as pessoas consomem, as pessoas gastam, pega alimentação, pega energia, pega petróleo, pega tudo. E tem um outro que é o PCE, que é chamado de Índice de Preços para Gastos com Consumo Pessoal. E esse, de fato, não captura todos os efeitos macroeconômicos e captura mais os efeitos que a gente chama de consumo na economia, e ele efetivamente é muito mais utilizado pelo Banco Central americano do que o anterior para a definição da taxa de juros. Então, na verdade, a taxa de juros ela tenta segregar na proposta de política monetária dos Estados Unidos alguns efeitos que podem ser temporários ou macroeconômicos decorrentes de conjuntura internacional. Não necessariamente eles excluem apenas esses itens que foram mencionados pelo vice-presidente da República, mas, de fato, ele tem razão quando ele diz que existe um índice diferente nos Estados Unidos, embora também tenha um segundo, que é muito utilizado para salários, para contratos, que é esse que é muito parecido com o IPCA brasileiro. A política monetária ela é proposta com base nesse segundo item, nesse segundo índice, que é um pouco mais restrito e muito mais baseado nas vendas do comércio, nas vendas do consumo e não necessariamente numa cesta mais ampliada. Agora, essa discussão, Vitor, ela é antiga no Brasil, né? Desde os primórdios do milagre econômico, quando o Brasil passou sua época de ouro, tivemos uma aceleração da inflação depois do choque do petróleo. Em determinado momento, Delfim Neto, que era o ministro, quis expurgar o chuchu. Depois, essa história foi recuperada no governo Dilma, com o ministro Guido Mantega, onde se reeditou essa ideia de se tirar alguns núcleos de inflação do controle do IPCA. Então, sempre que você tem algum preço que efetivamente é praticado na economia, em determinados momentos, quem está no poder, não é necessariamente uma crítica ao vice-presidente da República, se vem com uma proposta de mudança metodológica para se baixar a inflação, digamos assim, com a mudança da metodologia. Professor, e hoje, até de uma forma didática, para quem não acompanha tão atentamente essa questão, como é que é formado o índice de inflação? Ele depende, imagino, de uma cesta de produtos, né? Tem ali uma cesta pré-definida e há a variação desses itens que conta. Mas essa cesta, ela é atualizada? Afinal de contas, as pessoas vão mudando os hábitos, alguns produtos passam a ser mais consumidos, outros menos, alguns itens vão pesar mais no nosso orçamento, outros vão pesar menos com o passar do tempo. A gente vai fazendo essas adequações. O índice de inflação acompanha isso? Como é que é, professor? Explica para a gente. Na verdade, é exatamente isso. Lembrando que nós temos mais de um índice de inflação. Nos Estados Unidos você tem dois grandes indicadores. No Brasil nós temos pelo menos uns 10 ou mais de 10 que são utilizados por diferentes setores, né? Desde a construção civil ao IPCA, que é o chamado índice oficial, que é o índice de preço ao consumidor amplo. Esse índice ele é o mais amplo possível, desculpa a redundância, porque ele é apoiado em cima das estatísticas, de levantamento do IBGE, leva em conta o censo, os hábitos alimentares, e aí é feita uma ponderação estatística, ou seja, você tem pesos relativos, proporcionalmente falando, você dá um peso maior, ou seja, uma representatividade na hora de fazer a equação matemática para determinar qual foi a variação daqueles produtos ou daqueles segmentos que têm uma preponderância dentro do consumo dos brasileiros.
Então, a alimentação ela é tradicionalmente um dos itens mais relevantes. Quando você tem um país como o Brasil, que é diferente dos Estados Unidos, em que boa parte da população empenha praticamente boa parte do seu salário, ou a maior parte dele, na sua alimentação e na sua moradia, ou seja, tudo aquilo que é percebido como rendimento, ele é canalizado para a sobrevivência familiar. Não existe poupança ou a capacidade de você guardar recursos, ela é muito baixa. Então, de uma certa forma, isso pega uma camada que vai nas principais faixas de renda da sociedade brasileira, ou seja, pega todas as faixas salariais que tem maior concentração de trabalhadores para determinar justamente no que é gasto na economia, em serviços, em produtos, em tudo aquilo que nós, de alguma forma, produzimos, as remunerações que são distribuídas na economia brasileira. Muito bem, aí a palavra do professor Gilberto Braga, economista, professor do IBMEC do Rio de Janeiro. Obrigado, professor, pela presença aqui. Uma ótima noite, boa semana. Abraço a todos. Obrigado, professor. Boa noite.